Olá pessoal, sou o Jonathan do Instituto de Pesquisas Científicas e aqui nós vamos começar nosso curso de Eletricidade e Magnetismo, beleza? Vou avisando se, para quem conhece meus vídeos aí, sabe que às vezes minha voz pode travar um pouco, então já deixo avisado, se minha voz travar vocês tenham paciência comigo, ok? Então para iniciar nosso curso, nós iremos, esse curso de eletricidade e magnetismo, nós começaremos nossa aula 1 falando sobre cargas elétricas e a famosa lei de Coulomb, ok? Então vamos lá. Quase tudo o que fazemos depende da eletricidade. Quando ligamos um carro, a TV, o computador ou rádio, estamos usando a eletricidade. Então nossos televisores não funcionariam sem eletricidade. Nossos maravilhosos telefones celulares não funcionariam sem a eletricidade. O relâmpago Marquinhos não estaria vivo se não fosse a eletricidade. Hospitais modernos necessitam da eletricidade. Informações rápidas dependem da eletricidade. Como a gente viu, o celular depende da eletricidade. Aviões só conseguem levantar voo por conta da eletricidade. E outros fatores também, mas o que interessa para nós nesse curso é a eletricidade. Nossas funções vitais dependem da eletricidade. Todas as reações químicas dentro e fora de nosso organismo só ocorrem porque a eletricidade existe. Nossos impulsos nervosos se originam devido às alterações de cargas elétricas na superfície do que a gente chama de membrana celular. Então aqui podemos fazer uma pergunta importante. E a pergunta é: o que é carga elétrica? Bom, a carga elétrica é uma propriedade intrínseca da matéria. Isso quer dizer que a matéria possui carga elétrica. Ela faz parte da matéria. A carga elétrica surge de duas formas, sendo mais que ou menos que. Ou seja, a gente vai apresentar a carga elétrica por Q. Beleza? Podendo ser mais que, ou seja, cargas positivas, e menos que, cargas negativas. Se a quantidade de cargas positivas e negativas em uma região é igual, então essas cargas se cancelam mutuamente. O fato de não podermos construir nem destruir a carga elétrica caracteriza o que a gente chama de conservação de carga. Uma carga positiva pode aniquilar uma negativa, mas ela não pode simplesmente desaparecer sem a ação dessa outra carga. De modo geral, a carga total do universo é fixa. Outro fator importante é que a carga é quantizada, de modo a ser expressa por Q igual a N vezes E, ok? Onde esse N representa o número de cargas, podendo ser então esse Ezinho que a gente chama de carga elementar que possui esse valor, 1,102 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Essa carga elementar ela pode ser positiva ou negativa. E o Coulomb, como a gente vai ver um pouco melhor, é a unidade de medida de carga elétrica. E esse N, lógico, por ser quantizado, tem que ser um número inteiro. Entretanto, existem partículas chamadas, que a gente chama de quarks, que possuem cargas fracionárias. Exemplo, mais ou menos 2/3 ou mais ou menos 1/3. Porém, nunca foi observado quarks livres na natureza. Okay? Esse processo, esse efeito de nunca termos observado quarks livres, é chamado de confinamento. Bom, para compreender melhor a carga elétrica, devemos olhar para o átomo. Basicamente, o átomo é composto por duas regiões: o núcleo, que é esse daqui, e a eletrosfera, que está ao redor do núcleo atômico. No núcleo está concentrada quase que toda a massa do átomo, quase que toda a matéria do átomo está nessa região central. E as partículas que formam são os prótons e os nêutrons. Na eletrosfera, os elétrons orbitam ao redor do núcleo. Por convenção, os elétrons são ditos possuírem carga negativa. Já os prótons possuem carga positiva e os nêutrons, como o nome sugere, possuem carga neutra ou nula. E aqui nós temos que uma ideia que o tamanho do átomo como um todo é na faixa de 10 elevado a menos 8 centímetros ou 10 elevado a menos 10
metros. Chamamos essa unidade de 10 elevado a menos 10 de angstrom. Bom, a carga total de um átomo é neutra, o que significa que o número de prótons é sempre igual ao número de elétrons. Entretanto, pode ocorrer do átomo perder ou ganhar elétrons. Se o átomo perde elétrons, a carga total dele se torna positiva. Por outro lado, se o átomo ganha elétrons, sua carga se torna negativa. Para o primeiro caso, o átomo recebe o nome de cátion, ou íon positivo. No segundo caso, o átomo é denominado ânion, ou íon negativo. Como todo corpo é formado por átomos, podemos supor que todo corpo é naturalmente neutro. Mas podemos mudar esse estado do corpo, ou seja, podemos torná-lo um corpo carregado, ou seja, com mais cargas positivas ou mais cargas negativas. Um dos métodos mais antigos de carregar, ou em outras palavras, de eletrizar um corpo, foi descoberto por Tales de Mileto e consiste em atritar dois materiais diferentes. Você pode fazer uma experiência usando uma caneta e pequenos pedaços de papel picotado. Talvez, se você já teve uma aula dessa na escola, você já fez isso alguma vez. Se você esfregar a caneta em sua cabeça, contando que seus cabelos estejam secos e limpos, e depois aproximar a caneta dos pedaços de papel, verá que esses pedacinhos serão atraídos pela caneta. O fato é que, ao esfregar a caneta na cabeça, nós transferimos elétrons para a caneta por conta do atrito com os nossos cabelos. Como um dos corpos deixou de ser neutro, possui mais ou menos elétrons que o outro corpo, então surge uma força de atração entre eles. Nós iremos analisar daqui a pouco essa força de atração. O que precisamos definir aqui é que cargas de sinais opostos se atraem, enquanto cargas de mesmo sinal se repelem. Então uma carga positiva vai atrair uma carga negativa, uma carga positiva vai repelir uma carga positiva e uma carga negativa vai repelir uma carga negativa. Se você não quiser esfregar uma caneta na sua cabeça e observar esse efeito, você pode usar um aparato chamado eletroscópio, que consiste em um experimento interessante e fácil de fazer. Você coloca um recipiente de vidro, uma esferinha metálica, pode ser de papel alumínio, e você vai colocar nessa esfera metálica um condutor. Pode ser, eu montei aqui um eletroscópio, eu tenho aqui no meu quarto. Você pode usar, por exemplo, aqui um fio de cobre, ok? Então em uma extremidade do fio de cobre você vai ter uma esfera e na outra metade você vai ter duas folhas de papel alumínio. Ok, você esfrega, bom, de qualquer forma você vai ter que esfregar a caneta na sua cabeça. Ou você pode esfregar na sua camisa, onde você quiser. Ok? Mas aproximando a caneta ou qualquer outro material que você esfregar, você vai perceber que essas folhas vão se repelir. Beleza? Então esse é um experimento interessante para mostrar a eletrização. Então, sabendo disso, que cargas iguais se repelem, cargas opostas se atraem, vamos supor que nós temos então duas esferas de metal, sendo que uma esfera está com excesso de cargas positivas e a outra está neutra, como nós temos nessa imagem aqui. Como cargas positivas atraem as negativas e repelem cargas semelhantes, se aproximarmos as duas esferas, então ocorrerá algo interessante. O lado da esfera neutra, que está mais próximo da esfera carregada, ficará com excesso de cargas negativas, enquanto que o outro lado ficará com excesso de cargas positivas. Em outras palavras, a esfera que antes era neutra está com um lado carregado negativamente e o outro lado carregado positivamente. Então é isso que acontece depois que a gente aproxima as duas esferas. Então vamos supor que uma esfera esteja carregada negativamente e a outra esteja neutra. O que acontece se encostarmos as duas esferas? Se fizermos isso, parte da carga negativa em excesso da esfera carregada será transferida para a esfera neutra, de modo a torná-la negativamente carregada. Assim, no final do processo, teremos duas esferas carregadas. O que aconteceria então se juntássemos a esfera carregada positiva com uma esfera neutra? Fica para vocês pensarem isso, ok? Lembremos então que a carga elétrica ela é quantizada, o que implica que todo valor de carga é múltiplo de um valor fixo dado por aquele n.
esse valor fixo, na verdade, não é dado por aquele, né? Aquele é um número que vai multiplicar esse valor fixo. E esse valor fixo é o que a gente chama de carga elementar, que a gente já viu o valor, que é 1,602 aproximadamente vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Então, esse Czão é o que a gente chama de coulomb, que é a unidade de medida de carga elétrica. Nós definimos um coulomb como a quantidade de carga elétrica que é transportada por uma corrente elétrica I, ok? Ou seja, esse I aqui embaixo representa a corrente elétrica, beleza? Então, uma corrente elétrica I de 1 ampere que atravessa uma secção reta, ou seja, um pedaço de um fio em 1 segundo. E a gente apresenta então a carga elétrica através desse formalismo matemático. Carga é a corrente I vezes o tempo. Aqui nós teremos, não poderemos fugir de uma notação matemática um pouco mais complexa para aqueles que estão vendo esse curso e ainda estão no ensino médio, ok? Mas iremos recorrer muito ao cálculo para resolver os nossos problemas. E o fato é que nós precisaremos fazer isso porque esse curso, que na verdade é uma introdução à eletricidade e magnetismo, ele vai se encerrar quando a gente conseguir, e aqui eu vou dar um spoiler, certo, do que é o curso, quando a gente conseguir descrever as 4 equações de Maxwell. Beleza? Então, quando a gente escrever as 4 equações de Maxwell, esse curso vai ter se encerrado. As cargas que se movem num corpo são cargas negativas, que a gente chama de elétrons. A capacidade que um corpo tem em permitir o movimento dessas cargas é denominado condutividade e depende do material de cada corpo. Quando as cargas se movem livremente sobre um corpo, dizemos que esse corpo é um condutor. Se o movimento das cargas não é livre, o corpo é um isolante. Metais, soluções e o corpo humano são exemplos de materiais que são bons condutores. Vidro, borracha e plástico são exemplos de isolantes. E agora eu vou tomar um pouco de água. Então, vamos olhar para duas cargas elétricas representadas por Qzão e Qzinho, onde Qzão está na origem de um sistema de coordenadas dado por Y e por X. A distância entre Qzão e Qzinho é R. E eu não vou me preocupar com os sinais dessas cargas. Não quero saber se elas são positivas ou negativas. Uma força irá surgir entre elas. E vemos que essa força depende dos valores algébricos de Qzão e de Qzinho. Ou seja, se forem cargas iguais, a força vai ser de repulsão. Se forem cargas diferentes, será de atração. Então, nós vemos que a força depende exclusivamente das cargas. Então nós temos que a força é proporcional a Qzão e Qzinho. Da mesma maneira, se a gente aumenta a distância entre as cargas, a força irá diminuir. Perceba que essa distância R ela pode ser tomada em relação às coordenadas x e y, de modo que eu posso fechar um triângulo retângulo aqui e ver que esse R nada mais é do que a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então a hipotenusa, certo, é r ao quadrado, é igual à soma dos catetos, do quadrado dos catetos. Então eu vou ter uma coordenada x quadrado aqui e uma coordenada y ao quadrado aqui. Então a gente pode escrever essa distância r como x quadrado mais y ao quadrado. Então se a gente aumenta essa distância, a força ela diminui. Quanto mais distante, menos interação existe. Então a gente pode escrever que a força é inversamente proporcional à distância ao quadrado. Então, juntando essas relações numa coisa só, a gente pode escrever que a força elétrica ela depende das cargas, a multiplicação entre as cargas, e é inversamente proporcional à distância multiplicada por um fator de correção K. Okay? Esse fator de correção ele é uma grandeza física que está ali para arrumar o valor algébrico, né, para fazer com que a experiência case com a teoria. Esse fator K, como eu disse, é uma constante de correção. Experimentalmente, o valor dessa constante para o vácuo é dado por 1 sobre 4π ε0, onde esse ε0 é o que a gente chama de permissividade elétrica, e aqui está a unidade da permissividade elétrica. Então, se a gente substituir esse valor nessa
equaçãozinha, a gente encontra que o valor de K é aproximadamente 9 vezes 10 elevado à nona. E a unidade é Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Por quê, né? Newton é a unidade de força, metro quadrado. No caso, é porque nós temos aqui a distância ao quadrado, a unidade de distância é o metro. E Coulomb ao quadrado porque é a unidade de carga elétrica. Então nós temos duas cargas sendo multiplicadas, então é Coulomb ao quadrado. Porém, a força é um vetor. E por conta disso, devemos escrevê-la como um vetor. O vetor da força está direcionado com respeito ao versor da distância r, ou seja, está direcionado no sentido de r. Então a gente vai apresentar o versor de r, por isso daqui, r chapéu. E a gente define r chapéu como vetor r dividido pelo módulo de r. Então a gente pode escrever agora numa notação mais vetorial, desse jeito aqui. Ok? Como a notação vetorial, eu coloco a setinha sobre a minha força F. Então é essa equação correta que a gente tem que observar, ok? Então, com isso a gente tem a famosa lei de Coulomb. Ok? Então a lei de Coulomb é descrita por essa equação aqui. Por que apareceu esse r ao cubo? Esse r ao cubo apareceu por conta desse versor aqui. Beleza? Esse versorzinho aqui é r sobre r. Então vai ficar r ao quadrado vezes r, dá r ao cubo e vai sobrar o r vetor ali em cima. Que é essa equação aqui. Beleza? Então, perceba que essa lei possui a mesma estrutura da lei da gravitação de Newton. Se você não lembra qual é a lei da gravitação de Newton, a gente vai ver ela daqui a pouco. Então, como ela possui a mesma estrutura da lei da gravitação de Newton, nós podemos trabalhar de modo semelhante ao que fazemos com a gravitação. Isso quer dizer que a gente pode usar a lei de Coulomb seguindo o chamado princípio da superposição. E o que é o princípio da superposição? Esse princípio diz que se tivermos várias cargas distribuídas no espaço e tomarmos uma carga de prova, que no nosso caso a carga de prova é essa carga aqui, representada por Q5, ok? É uma carga positiva. Então, essa carga irá sentir uma força resultante devido à presença das outras cargas no espaço. Ou seja, essa carga Q1 aplica uma força em Q5, essa carga Q2 aplica uma força em Q5, Q3 aplica uma força em Q5, Q4 aplica uma força em Q5. Ou seja, existe uma força resultante aqui proveniente da soma de todas das forças de todas essas outras cargas. Para calcular então essa força resultante, calculamos primeiro as interações individuais de cada carga com a carga de prova. Então, de acordo com a figura, a força resultante atuando sobre a carga de prova, ou seja, atuando sobre Q5, é o que? A força Q1 age em 5, mais a força Q2 age em 5, mais a força Q3 age em 5, mais a força que a carga 4 age na carga 5. Então, isso é fácil de fazer para poucas cargas. Se a gente tiver N cargas, onde esse N é um número inteiro, sei lá, 10, 20, 50 cargas, nós teremos que escrever a força resultante, então, como um somatório. Beleza? Onde a gente tira esse QI, a nossa carga de prova, e a gente soma as diferentes cargas QJ. Então, esse J é um índice. Se J for igual a 1, é essa carga. Se J for igual a 2, é essa carga. Se J for igual a 3, é essa carga. Se J for igual a 4, é essa carga. E esse QI é a nossa carga de prova, que nesse caso é a carga 5. Ok? E R e J é a distância da carga I a carga J. Ou seja, se I for 5 e J for 1, então esse R e J é essa distância aqui. Se I for 5 e J for 2, então é essa distância aqui, e assim sucessivamente. Então, essa equação, esse somatório bonito, é o que a gente chama de princípio da superposição. É muito importante não ignorar o caráter vetorial da força, ou seja, nós precisamos trabalhar com os vetores. E por que isso? Bom, como a gente está trabalhando com vetor, nós só podemos somar componentes que estão na mesma direção. Ou seja, a gente só pode somar direção x com direção x, direção y com direção y. Não podemos somar x com y, nem y com x.
Ok? Somente Y com Y, X com X. Nas nossas próximas aulas a gente vai ver como fazer isso. Ou não, né? Partículas também possuem massa. Isso quer dizer que, por elas possuírem massa, elas experimentam também a força gravitacional entre si. Então vamos ver a diferença entre gravidade e eletricidade em termos de força, ou em termos de intensidade de força. Dois prótons se repelem devido à força elétrica, mas se atraem por conta da força da gravidade. Essas partículas estão, como vimos, no núcleo atômico, que consiste em uma região muito pequena do átomo. A distância média entre dois prótons no núcleo é da ordem de 10 elevado a menos 12 metros. A carga de um próton é igual à carga de um elétron, ou seja, a carga elementar, que é dada por 1,602 vezes 10 elevado a menos 19. Já a massa de um próton é igual a 1,67 vezes 10 elevado a menos 27 kg. Com esses valores, podemos calcular tanto a força elétrica quanto a força gravitacional entre dois prótons. Aqui não será necessário calcular a gravitacional, ok? Se você não quiser, mas eu fiz isso para vocês, beleza? Para quem não lembra da força gravitacional, e aqui vai, né? Mostrando como ela é bem parecida com a lei de Coulomb, ok? A diferença é que a da gravidade, ao invés de trabalhar com carga, trabalha com massa, e ao invés do vetor, do valor de K entre o valor de G, que é constante gravitacional, que possui esse valor aqui. Então, se você calcula, né, a força da gravidade, a gente vai encontrar esse valor aqui, 1,8 vezes 10 elevado a menos 40 newton. Se eu não errei os cálculos, vocês refazem aí usando esses dados. Agora, olha a força elétrica entre os dois prótons. A força elétrica entre os dois prótons é 2,3 newton. É uma força pequena, ok? Mas é bem maior do que a força da gravidade entre eles. Mas, em termos cotidianos, 2,3 newtons é uma força que não é grande coisa. Pelo menos para nós não é. Base para os prótons, será que 2,3 newtons é uma coisa exorbitante? Bom, para responder isso, vamos recorrer a Newton e aplicar a sua famosa segunda lei. A segunda lei de Newton diz que força é igual a massa vezes aceleração, de modo que a aceleração adquirida por um corpo nada mais é do que a força dividido pela massa. Então, qual é a aceleração que uma força de 2,3 newton pode ocasionar em um próton? Então, vamos usar a segunda lei de Newton e calcular isso. A força é 2,3 dividido pela massa do próton, nós teremos um valor, uma aceleração de cerca de 1,3 vezes 10 elevado a 27 metros por segundo ao quadrado. Gente, 27, potência 27. Esse é um número muito grande mesmo. Esse resultado está nos dizendo que os prótons estão sendo repelidos de modo a adquirirem uma aceleração de 1,3 vezes 10 elevado a 27 metros por segundo ao quadrado em sentidos opostos. Esse valor é suficiente, ou mais do que suficiente, para separar os prótons e destruir completamente o núcleo atômico, pois esses dois prótons estão indo em lados opostos com essa aceleração. Mas lógico, isso não ocorre. Se ocorresse, a gente não estaria aqui conversando, não estaria aqui falando essas balelas, ok? Mesmo sujeitos a uma aceleração monstruosa, os prótons não se desprendem do núcleo. Por que isso ocorre? O que mantém os prótons coesos? O que é que impede que o núcleo atômico se despedace? É isso que eu quero que vocês pensem, ok? Então, nos vemos, ou melhor, vocês me ouvem na próxima aula. Ok? Espero que tenham gostado dessa nossa primeira aula. E nos vemos então na segunda aula, onde nós continuaremos tratando a respeito de cargas elétricas. Até mais!